Então, a minha saudação a todos, começando então hoje a nossa live aqui da quinta-feira, né, encerrando a semana, então. E hoje vamos estar falando sobre uma passagem bastante conhecida nossa, lá o João 13. João 13, onde Jesus falou assim, lavai os pés uns dos outros, né? Vamos ver toda a revelação que tem nessa passagem aí, né? Que é tão importante para nós aí. Então, João 13, nós vamos ler a partir do 4 ao 10. João 13, do 4 ao 10, que fala assim, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia, e passou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus, se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Amém, irmãos? Então, convidar a Nora a fazer a oração inicial. Logo após, vamos estar, então, ouvindo 2 cânticos e depois, então, o Nutrivídeo de hoje. Amém? Amado Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, chegamos na Tua presença nesse momento, Senhor. Clamamos, ó Senhor Jesus, lava agora, Senhor Jesus, a nossa mente, o nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Queremos, nesse momento, entregar a Ti cada pensamento nosso, Senhor, que ele seja levado cativo à autoridade de Cristo Jesus em nós. Clamamos, ó Senhor Jesus, opera em nós o Teu querer, o Teu efetuar, Senhor. Nos lava agora, Senhor, pela lavagem de água pura da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Que o Teu Espírito, Pai, esteja entrando agora dentro de nós, Senhor. Esteja operando, Senhor, esteja fazendo obras, Senhor, de restauração no nosso interior, Senhor, em nome de Jesus. Te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, Senhor, porque até aqui, Senhor, Tu tens nos guardado, Tu tens nos protegido, Senhor, em nome de Jesus. Te louvamos e te agradecemos, Senhor. Fica conosco. Amém, graças a Deus. Amém, irmãos. Então, louvamos ao Senhor, saudamos também Zé Marcondes, que entrou agora. Amém. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Ele veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, Deus lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome, a saber, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Levantem-se, ergam-se do pó para a batalha final. Levantem-se, ergam-se do pó para a batalha final. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela.
Ele veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberão, Deus lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nascerão do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Os quais não nascerão do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Levantem-se, ergam-se do pó para a batalha final. Levantem-se, ergam-se do pó para a batalha final. Levantem-se, ergam-se do pó para a batalha final, para a batalha final, para a batalha final. Amém. E vamos cantar mais outra canção, né? Não julgueis para não seres julgado, pois com o julgamento com que julgais, sereis julgados, e com a medida com que medires, sereis medidos. Só quem é Deus pode julgar. Não julgueis para não seres julgado, pois com o julgamento com que julgais, sereis julgados, e com a medida com que medires, sereis medidos. Só quem é Deus pode julgar. Tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles, pois essa é a lei e os profetas. Tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles, pois essa é a lei e os profetas. Pelos frutos os conhecereis. Toda árvore boa dá bons frutos. Pelos frutos
bons frutos. Amém. Abrimos a palavra em João capítulo 13, aí com os irmãos. João capítulo 13. Vamos ler do versículo 4, talvez até o 10. Amém? Vamos ver esse trecho e o que o Senhor deseja derrubar de ruim e de maligno e de obsessão e de dureza dentro de nós com esta palavra. Porque sempre que a espada é desembainhada, como vai acontecer agora, a palavra vai ser pregada, a espada sai da bainha. Você está escutando, daqui a pouco, essa espada toca, traspassa os limites e adentra no mundo espiritual interno nosso e atinge um ser maligno que está gerando enganos, que está sustentando enganos, falsas convicções dentro de você. Atinge aqueles espíritos que endurecem o teu coração para Deus. E que talvez tenha espíritos lá que não querem admitir que estão necessitados de restauração, de libertação. E diz para você que tu conhece muito a Bíblia e que tu não precisa fazer absolutamente mais nada, porque você já está pronto esperando Jesus. Talvez tenha espíritos encarcerando você nesses enganos e está prendendo você há anos. Mas quando a espada sai da bainha, o Senhor mira de forma certeira as fortalezas mentais e atinge aqueles comandantes que sustentam, que deixa a tua mente obscurecida, sem entendimento das coisas espirituais. Então, é por esse motivo que nós temos que acessar a verdade, nos consagrar todos os dias à palavra, ao ministério da palavra, dar as primícias para o Senhor, porque a espada sai da bainha quando você coloca a tua mente na palavra. Porque essa palavra tem um grande poder, que quando ela chega na nossa mente, o Espírito Santo subjetivamente pode abrir uma luz, acender uma grande luz dentro de você, e você ver onde as trevas estão embrutecendo a tua vida, prendendo a tua vida para não crescer. Tem muitos na igreja que necessitam dessa ação do Espírito Santo, por meio da palavra. E se você não ouvir e ler a palavra, essa luz pode não acender a tempo na tua vida. E você então perder a oportunidade gloriosa de antecipar o gozo na glória por 1000 anos. Vamos ler. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido.
Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Amém. Esse texto em que Jesus usa uma prática de higiene pessoal, né? Quando Jesus cita aqui no texto que nós já tomamos um banho, e ele está citando que eu já fui justificado pela fé. Você também foi justificado pela fé. Então nós já tomamos banho. Já estamos com a vida eterna garantida, a salvação garantida. Jesus nos deu, por meio do seu sangue derramado. O sangue de Jesus nos deu esta purificação. E o Senhor nos reconciliou com Ele, nos tornando filho dEle. Mas o Senhor disse que Pedro já tinha tomado um banho, mas havia uma necessidade de o Senhor lavar os seus pés. E Pedro, com obscuridade, sem entendimento completo, meio perdido, como tinha um temperamento muito impulsivo, aí Jesus explicou: olha, se eu não lavar os teus pés, tu não vai ser participante da vida divina. Eu não posso te receber. Tu tem que lavar os pés. Tu não vai ter comunhão comigo e nem vai partilhar da vida divina. É isso que Jesus quis dizer para ele. Aí então, como Pedro ficou: não, mas eu quero ficar contigo, Senhor. Eu quero estar contigo e partilhar da comunhão contigo. Aí, Pedro, exagerado, digo: então já faz o seguinte, além de lavar os pés, já lava minhas mãos, já lava minha cabeça, porque aí eu já fico mais limpo. Mas não se trata disso. Ele disse que já tomou banho. O Senhor disse: agora tem que lavar os pés. Mas que mistério é esse através dessa prática natural aí? Pés. É aquilo que nós sujamos. Naquela época, quase todos andavam com sandálias, não tinha calçado, não tinha botas, como hoje nós temos. Então, o que a pessoa mais sujava durante todos os dias eram os pés, com poeira, porque andavam com um tipo de calçado que estava exposto à sujeira do pó da terra. Então era comum, na prática do povo na época, lavar os pés todos os dias. Então Jesus estava lavando os pés do discípulo. O que significa aquilo? Que Jesus vai continuar nas nossas vidas, nos lavando os nossos pés. Pés por quê? Pés fala de caminhos pecaminosos. É aquele fluir da nossa carne que acontece todos os dias com as pessoas que nos cercam. Eu deixo de ajudar pessoas, eu deixo de perdoar pessoas, eu tenho comportamento egoísta, eu não me preocupo com os meus irmãos,
Eu sou isolado e individual, eu não penso no corpo de Cristo, eu não busco o reino em primeiro lugar. Tenho ciúmes, tenho inveja, são os pecados normais do nosso dia a dia, que fluem todos os dias. Eu não dou as primícias para o Senhor de manhã, estou negligente. Eu estou deixando de congregar, sei lá. Meus irmãos estão com necessidade, eu estou vendo a necessidade, eles precisam de apacentamento, mas eu estou com muitos afazeres e eu faço de conta que eu não vi nada que eles estão precisando. Se depender de vós, tende paz com todos. Às vezes a gente não tem essa paz com todos. Então, às vezes tem uma pessoa que está desanimadíssima na fé, está se distanciando de Deus. E a gente está vendo isso acontecer. A gente não socorre aquela pessoa como irmão e com apacentamento. A gente não lava os pés daquela pessoa. E a gente deixa até ela se perder e sair da igreja. Porque não é a gente. Então, esse comportamento egoísta, pecaminoso, que é diário na nossa vida, nós precisamos confessar para Jesus que as pessoas se Jesus não lavar os nossos pés todos os dias através dos servos dele, dificilmente nós vamos crescer e ter a unidade da fé no corpo para manifestar a autoridade de Cristo e o candelabro na cidade. E muitos de nós estamos na igreja com os pés sujos, E nós não estamos lavando os pés, porque nós não confessamos os pecados, não vamos até a bacia fazer confissão de pecados que são diários. Portanto, nossa comunhão com Cristo começa a ser trincada e nós começamos a não ouvir mais o Senhor e a não sentir mais o Senhor, não porque o Senhor se afastou de nós, mas o pecado nos afasta e me torna insensível para sentir o Senhor. Então a pessoa fica desanimada na igreja, a pessoa acha um jugo a igreja e os compromissos, as reuniões, faz tudo aquilo como se fosse um compromisso secular que ela tem. Coisa horrível isso, não é, irmão? Essa pessoa está privada desta comunhão da vida divina. Ela está sentindo um jugo para servir o Senhor. É a mesma coisa que eu tenho que levantar todos os dias. Eu trabalho numa empresa, tenho que pegar um ônibus, tenho que pegar para ir para o emprego, para voltar, para ir de novo. Aquele é um trabalho secular, natural. Mas a igreja não é assim, irmão. A igreja, a nossa vida prática na igreja é uma vida de mover, de uma comunhão, de um espírito que habita, que está todos os dias gerando novidades, mostrando coisas novas para a gente, nos trazendo circunstâncias para que eu possa liberar o espírito a cada dia e não sedimentar a minha vida sob o poder de uma razão racional em que eu determino rotinas para servir o Senhor. Eu posso fazer as mesmas coisas praticamente todo dia, mas eu tenho que ter o vinho novo em mim. Entende? Eu tenho que sentir uma comunicação interna do Espírito, uma iluminação do Espírito, que me dê alegria interior, que me dê avanço de salvação. Eu tenho que ter isso todos os dias. Eu tenho que ter uma vida de oração com o Senhor. Eu tenho que ter fé, eu tenho que manifestar minha confiança em Cristo todos os dias. Então Jesus disse ao Pedro aqui, se eu não te lavar, não terás parte comigo. Eu e você não vamos ter comunhão. Será que você, irmão, que me ouve nesta noite, tem comunhão com o Senhor, formal e informal?
Será que você não trincou o relacionamento com o Senhor? Será que você está sentindo quando Deus quer apacentar pessoas e Ele te leva? Quando quer evangelizar pessoas e Ele te leva? Quando quer que você vá para a palavra e você começar a receber luz e revelação? Será que está acontecendo isso todos os dias? Será que tu ora e pede uma direção do que fazer para equacionar uma dificuldade no teu relacionamento? O Senhor te dá luz? Ou teus pés estão imundos e faz muito tempo que tu não lava nem os teus, nem os dos outros? Nós precisamos fazer uma pesquisa subjetiva na nossa vida. Eu preciso saber como eu estou com Cristo, você também. E todos os dias nós temos que olhar para essa palavra. E Jesus disse para Pedro, o estágio espiritual que ele estava naquele momento de 3 anos com Cristo. Ele disse, tu não vai compreender isso agora. Talvez Jesus também tem falado isso para muitos que estão no reino. Isso que nós estamos aqui falando para você praticar, acertar, restituir com Cristo, talvez tu não compreende agora. Desta necessidade, a prova é que isso deixa você dormir uma noite inteira sem uma preocupação. É porque tu não entende isso agora. Porque se tu entendesse, tu não ia dormir sem fazer um concerto e uma restituição com Cristo. Talvez tu perdeu a fé. Se não perdeu, talvez a fé está se esvaindo. E talvez você vive uma vida cristã racional dentro da igreja. Sem nenhuma motivação, sem nenhum sabor, sem nenhuma cor. Não deixe isso continuar, irmão. Estanca essa hemorragia. Toca as vestes de Jesus. Amém? Tu está entendendo o que eu estou falando, irmão? Tenho certeza. Depois compreenderás, quando o Espírito te tomar, e a alegria da salvação retornar, e o Espírito fluir, tu vai compreender tudo. O que eu estou falando agora, como Jesus disse para Pedro. Se você é daqueles que abre a Bíblia e não sente nenhum prazer, e sim um jugo, a coisa está feia, irmão, está muito feia na tua vida. Talvez tu não abre mais a Bíblia, a coisa está muito feia. Mas tu é uma pessoa que está no reino, e tu abre a Bíblia, e tu sente a abertura dos versículos dentro de você, e o desejo de conhecer mais, e de permanecer mais ali. Tu está vivo, e ativo, e produtivo para Deus. Teus pés estão limpos. Pense nisso. Como você está? Pense nisso. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém, irmão. Saudar, então, o pessoal que entrou depois. A irmã Núbia, seja bem-vinda, minha irmã. Também o Sullivan, Deus abençoe. E estava aqui já o José Marcondes e a irmã Elaine, né? Que está voltando hoje. Amém. Mais irmãos, então, estamos vendo aqui, então, lavai os pés uns dos outros. Foi o título que eu botei aqui. Amém. Sullivan aqui está saudando. Deus abençoe, meu irmão. Vamos ver, então, o que o Espírito de Deus quer falar para nós em cima dessa passagem, né? Então, a gente sabe que Jesus, esse momento ali foi o último momento de Jesus com os discípulos, né? Eles, então, foi antes dele ir, então, para o Getsêmani, né? E depois, então, ele foi para a cruz. Então, foi a última ceia dele com os discípulos. Então, ele queria falar algo para os discípulos daquela época, e não somente para eles, mas também para nós, os que vieram depois. Ele queria falar algo importante, né? E ele usou dessa artifício aqui para ministrar algo importante
para nós todos. Vamos ver aqui de novo, então, o João 13, vamos ver aqui primeiro o versículo 4 e 5, né? O Espírito Santo ministrar para nós um pouco o que Jesus queria falar para os discípulos e para nós mesmos, né? Então, a gente sabe que ele se levantou da ceia, era a última ceia, né, com os discípulos, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela, né? Então, e depois, no versículo 5, deitou água na bacia, colocou água numa bacia, né? Então, tinha uma bacia com água, tudo isso tem significado, né? E passou a lavar os pés, né, aos discípulos. Então, ele começou a lavar os pés aos discípulos, né? E a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido, né? Então, a gente já viu ali no vídeo que os pés é o nosso ponto de contato com o mundo, né? Então, a gente tem que olhar do modo espiritual, quer dizer que nós chegamos para o Senhor, nós cremos, nós fomos batizados, estamos com Jesus, mas a gente anda no mundo o dia inteiro, né? A gente tem contato, a gente tem relacionamentos, e então, temos que cuidar dos pés, né? Esses pés podem representar também o nosso coração. Como é que está o meu coração? Então, a importância de lavar os pés. O primeiro que lavou os pés, que pegou a bacia, foi Jesus. Claro que por trás disso também está prefigurado o batismo, né? Por isso que ele disse, se tu não fizer isso, tu não me aceitar como Senhor e Salvador, né? Tu não for lavado na bacia, né? Tu não tem parte comigo. Então, o primeiro ponto da salvação é crer e ser batizado, né? Mas o que quer dizer isso aí, nessa água aqui? Vamos ver na palavra, vamos ver aqui, Efésios 5, 26 e 27. Vamos ver aqui o que representa aqui, então. Ó, fala assim, para que a santificasse. Então, aqui envolve santificação, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, né? Amém? Vamos ver aqui. Então, a lavagem de água pela palavra. E o 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Olha o que tem, representa tudo isso aqui, né? Amém? Então, essa água representa a palavra de Deus, né? Então, nós precisamos ser lavados, e essa lavagem é diária. Então, a importância que tem da Bíblia, eu estou lendo a Bíblia, eu estou meditando, né? Eu tendo revelação do Espírito Santo, né? Aí eu estou me lavando, primeiro eu creio e sou batizado, salvação judicial, mas depois começa a salvação orgânica, né? E essa salvação, eu tenho que me lavar diariamente, meus pés têm que estar sendo lavados diariamente. Vamos ver também João 17, 17. Então deu para ver que a água representa a palavra de Deus, né? Ó, João 17, 17, o que diz aqui, ó? Ó, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, o que a gente pode fazer um cruzamento aqui, né, que a gente viu antes, né? A santificação vem pelo conhecimento da verdade, né? A tua palavra é a verdade. Então, a importância que tem de eu estar me lavando na bacia, né, todo dia. Amém? Vamos ver outra passagem. Agora vamos ler primeiro, vamos voltar lá para João 13. Vamos ler ali do 6 ao 8. João 13, do 6 ao 8. Ó, então diz assim, aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Deus respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não o sabes agora, o 7. Compreendê-lo-ás depois. Né? Então, olha o que estava aqui, né? Que ele ia compreender depois. O que representava aquela bacia, aquela água, né? Hoje nós sabemos o que é. Né? Agora o versículo 8. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés? Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Né? Quer dizer, então,
o primeiro passo, então, salvação judicial. Era o que Jesus estava falando para Pedro, o que ele queria ministrar com aquela bacia, né? Amém? Nós somos lavados pela palavra, né? Amém? A salvação vem por Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vamos ver também agora, vamos lá para Hebreus 4:12. Vamos fazer uns cruzamentos de palavras hoje aqui. Que a Bíblia explica a Bíblia, né? Então, Hebreus 4:12. A gente cruzando as palavras, a gente consegue entender, né, o que está sendo falado. Então, o que diz ali? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, né, e mais cortante. Olha aqui. Então, a palavra de Deus é cortante. Aqui a palavra está sendo colocada como, né, uma espada, né? Espada do Espírito. Então, a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, né? E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, né? Então, o que a gente vê aqui, né? Então, o que a gente vê aqui? A importância da palavra, né? Eu tenho que me lavar diariamente, né? Os meus pés têm que ser todo dia estar sendo lavado, né? Senão eu vou ficando sujo. As sujeiras, as coisas do mundo, né, vão me sujando. Então, aquilo que o irmão falou, todo o dia, então, eu preciso ir para a bacia. Que bacia que ele estava falando ali, né? Confissão de pecados, né? 1 João 8:9, né? Então, todo dia eu tenho que estar me lavando, me limpando, me purificando, né? Que a hora que então eu preciso ler a palavra. A importância que tem, isso tem sido bastante falado pelas mensagens, né, de edificação, que é muito importante eu ler a palavra, estudar a palavra, eu meditar na palavra. Da palavra de Deus depende todo o processo de restauração orgânica, né? Amém? Mas então, vamos ver agora outro ponto aqui, que depois disso Jesus falou também algo muito importante, né, que deu o título da mensagem de hoje. Vamos lá agora então para João 13, vamos ler a partir do 12 até o 15. João 13, do 12 ao 15, que fala assim, ó. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus tinha lavado os pés, né? Lavou os pés de cada um dos discípulos ali, né? Tomou as vestes e voltou para a mesa. Perguntou-lhes, compreendeis o que vos fiz? Quer dizer, Jesus queria falar algo, né? Não era somente para eles, era também para nós, né? Ao versículo 13. Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou, né? Ele é realmente o Mestre e Senhor, é o próprio Deus que estava ali, né? 14. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Vamos parar um pouquinho nesse versículo aqui. Então, Jesus falou algo importante. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés também, vós deveis lavar os pés uns dos outros. Então, representa o quê, né? Representa o auxílio mútuo, ou seja, a mutualidade do corpo de Cristo. Quer dizer, eu pessoalmente, né, individualmente, eu devo estar todo dia me lavando. Está vendo a palavra, né? Eu estudo a palavra, eu vejo as coisas que eu errei, que eu pequei, né? Eu confesso meu pecado, isso deve ser todo dia, sempre me lavando, né? A lavagem natural também não é diária, né? Quem é que deixa de tomar um banho, né? Quem é que deixa de lavar os pés todo dia, né? Não dá, né? Então, espiritualmente também eu tenho que estar sempre lavando os pés, que é o ponto de contato com o mundo ali, né? Amém? Mas ele falou ali, aqui ele falava dos irmãos, ele falava dos outros membros do corpo, que ele disse assim, vós também, né? Vós laveis os pés, então vós também deveis lavar os pés uns dos outros, né? Ele disse assim, como eu lavei os pés de vocês, né? Eu sendo mestre, sendo Senhor, eu quero o mesmo de você. Isso representa, então, que eu devo ajudar o meu irmão, né? Representa ajuda. Se eu vejo que o irmão está com problema, com dificuldade, eu tenho que estar com disposição de lavar os pés dele também, né? O que é o lavar os pés? Eu
auxiliar esse irmão através da palavra de Deus, né? Mas esse auxílio através da palavra não é algo natural, não é um conselho humano, né? Essa água representa o Espírito Santo de Deus, representa a palavra com revelação do Espírito. Eu só consigo ajudar alguém, né, se eu liberar o Espírito. O meu esforço natural não consegue. Vamos ver mais uma passagem aqui, Efésios 5, 1 e 2. Efésios 5, 1 e 2. O que fala aqui? Ó? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Olha o que fala aqui, né? Que nós temos que imitar Deus como filhos amados. Nós somos filhos de Deus, né? Através de Jesus nós nos tornamos filhos de Deus. Jesus era o próprio Deus que estava ali. Como filho amado que eu sou, eu devo ser um imitador de Deus. Olha o versículo 2. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave, né? Então, o meu andar como corpo de Cristo, eu devo andar em amor. Meu exemplo é Cristo, é o amor de Jesus, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, né? Vamos ver também Colossenses 3, 16, vamos ver até o 17. Tudo isso está ministrando como é que deve ser o nosso relacionamento no corpo de Cristo, né? Então, Colossenses 3, 16 ao 16, 17. Fala assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Olha aqui a água, olha aqui o Espírito, né? Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Essa sabedoria que está falando aqui é a sabedoria do alto, não é a sabedoria humana, né? Louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração, né? Eu vou ver o 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Então, tudo que eu faço, né? Tudo que eu faço é em nome do Senhor Jesus, né? Se eu vou ajudar alguém, eu tenho que estar liberando o Espírito, eu tenho que liberar a palavra de Deus. Aí eu vou estar lavando, né, os pés do irmão, eu vou estar praticando o amor ao próximo. Jesus disse para amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, né? Eu estou praticando o amor ao próximo. Amém? A gente sabe que tudo isso representa a gente está auxiliando, né, o processo de libertação. Finalizar, vamos ver aqui então 1 João 2, vamos ver do 15 ao 17. 1 João 2, 15 ao 17. Que diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Aqui está o que deixa os pés sujos, né? Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Versículo 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, tudo isso aqui é o que nos suja, concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas do mundo, né? E o 17. Ora, o mundo passa, né? O mundo é passageiro, tudo é passageiro, né? Aqui não é eternidade, aqui tudo passa, né? Então, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém, irmãos? Então, a gente dá para ver, então, o que Jesus quis ministrar naquela passagem, né? Como tem riquezas ali, se tu começar a meditar naquelas palavras, a cruzar com os outros versículos, né? Que a Bíblia vai explicando a Bíblia. Tu descobre coisas profundas, descobre mensagens, né, poderosas que Jesus liberou ali para nós. Amém? Então, que nós possamos estar lavando os pés uns dos outros. Amém? Que é um sentido espiritual, né, irmão? Um sentido espiritual. Embora Jesus fez lá no natural. Ele ministrou através do natural, ele ministrava ali, então, princípios espirituais. Para nós, então, que fomos chamados por ele, para a igreja dele. Amém? Mas, então,
Vou abrir um pouco para vocês aqui, temos hoje bastante pessoas, até hoje aqui, né? Vem a irmã Núbia hoje também, que está aqui com a gente. E a irmã Ilane que está voltando, glória a Deus por todos vocês aí, a irmã Elizabeth, o Sullivan também, o Zé Marcondes. Alguém quer compartilhar um pouquinho aí? Irmã Núbia, eu sei que ela anda lavando os pés bastante lá em, né? Jacobina, né, irmã? Sei que a irmã está lavando os pés de muitas irmãs agora. Jacobina está com bastante atividade lá, né, irmã? Glória a Deus por isso. Se a irmã quer compartilhar um pouquinho. Amém? Acho que a irmã não tem problema. E a Ilane também que está voltando aqui. Seja bem-vinda, irmã. Está aqui com a gente hoje novamente. Nossa irmã. É aqui pertinho, né? Aqui de pertinho de Natal. É ali de Parnamirim, né? De Parnamirim. Bem-vinda, irmã, também. E tem as irmãs, a Elizabeth, que está sempre com a gente, Zé Marcondes, e o Sullivan. Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Mas vou deixar, então, para a Nora que compartilhar mais um pouco. Amém. Está sempre aberto para vocês. Então, em Colossenses 3, do Colossenses, capítulo 3, versículo 1 ao 3. Então, diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Então, quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, a gente desce as águas do batismo, a gente morre para a velha vida, para a velha criação, para o velho homem, né? E ressuscita com Cristo para a nova vida, né? Para o novo homem, então, passa a existir, né? Nós nos tornamos nova criatura em Cristo Jesus. Então, diz assim, depois que a gente já foi ressuscitado com Cristo, o que nós temos que fazer? Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Então, agora nós temos que começar a trocar a alimentação. Antes a gente se alimentava das coisas do mundo, né? Das coisas terrenas, das coisas naturais. Agora a gente tem que buscar as coisas do alto. Versículo 2. Diz assim, ó, pensai nas coisas lá do alto. Então, eu tenho que começar a pensar diferente. Eu não devo mais começar a colocar como prioridade as coisas do mundo, mas as coisas do alto, as coisas que são de Deus. Não nas coisas que são aqui da terra. Quer dizer, eu não vou deixar de fazer as coisas naturais, eu não vou deixar de trabalhar, eu não vou deixar de fazer as atividades da casa, mas eu vou colocar como prioridade aquilo que é de Deus, aquilo que é do alto, né? Então, em primeiro lugar, estão as coisas de Deus, as coisas do reino. Versículo 3. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Nós morremos para a velha vida. Agora nós temos uma vida nova com Deus, né? Essa vida nova, ela está oculta onde? No Espírito. O nosso espírito humano que se uniu ao Espírito de Deus, né? Então, agora, os dois, né, se formaram um novo homem, né? E esse novo homem, né, ele vai se manifestar, né, quando houver um predomínio dessa nova natureza dentro de mim. Então, quando eu tiver mais de 50% de nova vida, ela vai começar a se manifestar. Versículo 4 diz assim, ó, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Então, quando ele começar a assumir o governo dos nossos pensamentos, da nossa vontade, das nossas emoções, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Nós vamos ser glorificados, né? Então, isso que Deus está fazendo, esse processo agora, ele está intensificando a salvação da alma, que o espírito já está salvo, aceitou Jesus, se batizou, o espírito está pronto, mas a alma não. A alma tem que ser lavada, tem que ser santificada pela lavagem da água pela palavra. Então, a palavra vai nos santificando, vai renovando os nossos pensamentos, vai purificando a nossa vontade, porque ela ainda é muito mundana, né? A gente ainda tem muitas coisas velhas e caídas, né? E ela vai curando as nossas emoções, que são machucadas, né? São feridas, nós temos traumas, temos áreas que a gente ainda, né, precisa de restauração, né? E quando a palavra nos mostra essas coisas, o que nós temos que fazer? 1 João 1,9.
Uhum. 1 João 1,9. Aqui. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, a palavra iluminou, mostrou as minhas falhas, os meus erros, os meus pecados, as minhas fraquezas. O que eu tenho que fazer? Vou para a presença de Deus e confesso, né? E ele vai me purificar, né? Vai perdoar os pecados e me purificar de toda injustiça, né? Então, nós precisamos nos lavar. É isso que mostra, né? A lavagem da água pela palavra. A palavra nos mostra, nos ilumina e nós confessamos, né? E somos perdoados, amém? Vamos também para 2 Timóteo 2, versículo 14. Então, diz assim: recomenda essas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Aqui é o apóstolo Paulo dando conselhos para Timóteo, né? Então, Timóteo ele estava responsável pela igreja e Paulo estava dando conselhos de como ele agir, né, na liderança da igreja. Ele se dá testemunho a todos perante Deus. Primeiro, ele tinha de ser um testemunho. E diz que era para eles evitar as brigas, as contendas, né, que só servia para subversão dos ouvintes. Agora, versículo 16. 14, 15 e 16. Vamos. A 15. 15 agora. Diz assim, ó, procura apresentar-te a Deus aprovado. Então, aqui Deus está dizendo que nós temos que nos apresentar diante de Deus, né, como obreiro, mas a gente precisa estar se limpando, buscando a presença de Deus, orando, se consagrando, né? Nós temos que estar buscando Deus, né? Então, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, nós temos que buscar a palavra, conhecer, né, a palavra. Versículo 16. Evita igualmente falatórios inúteis e profanos, pois o que deles usam passarão em piedade ainda maior. Então, tem gente que conhece um pouquinho da palavra e acha que agora eu vou botar todo mundo na regra. Não, para com esse tipo de falatório, porque isso aí só ajuda a aumentar a impiedade, né? É pelo exemplo, é pelo ministrar a palavra com mansidão, com humildade que a gente ganha as pessoas, não é dando carteiraço de crente, né? Então, tem que cuidar isso aí. Eu tenho que ter equilíbrio, né? Eu tenho que ministrar com mansidão, com amor, né? Deus quer que a gente tenha amor uns com os outros. Versículo 17. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Então, tinha duas pessoas ali que tinham uma língua feroz, né? Dentro do corpo de Cristo ali. Ele disse, olha, a linguagem corrói como câncer, eu tenho que cuidar com o que eu falo para não matar as pessoas que estão ali fracas na fé, que não estão ainda firmes na fé. Eu tenho que liberar amor para essas pessoas, liberar a palavra que corrige, mas liberar com amor, né? Dando testemunho, né? Então, Deus quer que a gente seja uma testemunha de Cristo. Agora, vamos para 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Diz assim, ó, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Então, tem que permanecer na palavra. Às vezes, tem gente que vem dizer assim, sonhei, Deus me revelou tal coisa. Vai para a palavra, permanece na palavra, né? Vê aquilo que realmente testifica na palavra. Eu tenho que tomar cuidado, né? Porque aquilo que vem de alguém tem que concordar com a palavra, né? Versículo 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, então a palavra me ensina, para a repreensão, para me repreender se eu estiver errado, para a correção, para me corrigir, e para a educação na justiça, para me educar segundo a justiça de Deus, né? Então, eu tenho que ir para a palavra que vai me ensinar,
que vai me mostrar todas as coisas. Eu tenho que me alimentar da palavra todos os dias, né? Isso é muito importante, né? Agora vamos abrir também Efésios 5, do 15 ao 18. Então diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, como pessoas insensatas, e sim como sábios. Então, aqui está falando de caminho, está falando de pé limpo, né? Então, cuidado como tu anda. Não como nécio, como quem anda assim de qualquer jeito, fazendo as coisas do seu jeito, mas anda como sábio. Versículo 16. Remindo o tempo, porque os dias são maus, então cuidado, os dias são maus. Aproveita o teu tempo para fazer aquilo que edifica, não perde o teu tempo com coisa vã, com coisa que não vai te edificar. Às vezes a gente joga tempo fora fazendo coisas que não edificam. Busca remir o tempo buscando aquilo que edifica. Versículo 17. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então, quando tu vai fazer uma coisa, procura ver se aquilo é da vontade de Deus para ti, né? Cuidado para tu não fazer as coisas assim de qualquer jeito, que aquilo vai trazer consequências. Toda ação produz uma consequência, né? Então, eu tenho que cuidar como eu ando, né? O que aquilo vai produzir na minha vida? O que eu estou semeando na minha vida com aquelas ações, com aqueles pensamentos, com aquelas palavras? Versículo 18. E não vos embriagueis com vinho. Vinho é uma coisa exterior que eu tomo para ficar alegrinho, para esquecer dos problemas. Então, não te embriaga com vinho, porque isso traz dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, busca na palavra, busca em hinos, busca em conselhos e coisas espirituais, porque é isso que vai transformar a tua vida. Versículo 19. Falando entre vós com salmos, quer dizer, usa a palavra, fala a palavra, pode ser salmo, pode ser versículo bíblico, né, do Novo ou do Antigo Testamento, eu tenho que ir para a palavra, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais, cânticos baseados na palavra de Deus. Porque às vezes tem os cânticos que são muito lindinhos, mas não diz nada. É só coisa da alma, aquilo não edifica. Eu tenho que ter edificação. Aquilo tem que produzir, né, coisas do Espírito na minha vida. Então, eu preciso de hinos em cima da palavra, né? Então, eu preciso me edificar. Então, para encerrar, nós vamos repetir um versículo que já foi falado, que é o Colossenses 3,16. Então, diz assim, ó, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habitar é algo que só o que é vivo pode fazer, né? Para habitar numa casa tem que ser uma pessoa, um cachorro, tem que ser um ser vivo. Então, a palavra, ela é Cristo. Então, a palavra habite ricamente em vós. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Toda palavra ela é útil para me edificar, para me trazer a sabedoria de Deus. Louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Aqui eu digo de novo, eu tenho que ter hinos e cânticos espirituais baseados na palavra, com gratidão em vosso coração. Né? Então, eu tenho que tomar cuidado, né? Eu tenho que ir para a palavra. A palavra é o que edifica, a palavra ela é espírito e ela é vida, e ela transforma. Amém? Vamos encerrar com 17. Diz assim, ó, e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Então, aqui, tudo que eu fizer, seja através de palavra, seja através de atitude, eu tenho que ver se eu posso fazer em nome de Jesus. Se eu posso fazer em nome de Jesus, eu devo fazer. Se eu não posso, se aquilo ali, eu vejo assim, mas Jesus não ia se agradar disso. Então, não faço. Né? Não é da carne, não é do Espírito.
Amém? Em nome de Jesus, né, nós temos que fazer todas as coisas. Amém? Amém, meus irmãos. Então, lembrar para vocês que nós temos agora, nesse fim de semana, encontro microrregional em São Paulo, né? Encontro microrregional em São Paulo, sendo que amanhã, às 20 horas, já tem o culto de recepção, e no sábado, 14h30, é o encontro, né? Todos possamos assistir, vai ter transmissão pela internet, pela rádio e TV Melhorar. Amém? Lembrar também que o nosso irmão João, aqui de Minas Gerais, Santa Bárbara, vai estar sendo oficializado na Igreja do Senhor, né? Vocês possam assistir lá, então, a oficialização do nosso irmão, como membro da igreja, né? E eu lembro também, assistir o vídeo, gostou do vídeo, né? Não te esquece de te inscrever no canal, isso é importante, para que esse canal possa ser mais divulgado pelo YouTube, né? A inscrição é importante. Não te inscreveu? Inscreve no canal. Gostou da mensagem? Curte, comenta, compartilha. Tudo isso vai ajudar o canal que ele seja, então, né, levado, então, para mais pessoas. Essa mensagem chega a mais pessoas. Amém, irmãos? Então, pedir para a Nora, então, fazer a oração final aqui, agradecendo ao Senhor, finalizando a nossa live de hoje. Amém? Amém. Amado Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, chegamos na Tua presença para Te louvar, Te agradecer esse momento de comunhão que tivemos contigo, com a Tua palavra, uns com os outros, Senhor, em nome de Jesus, que possamos, Senhor Jesus, estar nos lavando pela água pura da Tua palavra, lavando uns aos outros, nos instruindo uns aos outros em amor, Senhor, em nome de Jesus, para que sejamos lavados, purificados, santificados, edificados, em nome de Jesus. Te louvamos, te agradecemos pela Tua graça, Senhor. Abençoa a vida de cada um, Senhor, que assistiu essa live, ou que ainda vai assistir, Senhor, em nome de Jesus, que todos sejam edificados, transformados. Te louvamos e te agradecemos, Senhor, fica conosco. Amém, graças a Deus. Amém, meus irmãos. Então, Deus abençoe cada um de vocês que participaram dessa live, aqueles que vão assistir depois também, né? Então, despedir a irmã Elaine, estava aqui com a gente hoje, irmão José, Deus abençoe, minha irmã. Deus abençoe. Possa retornar na segunda. Amém. Amém. Se Deus quiser. Amém. Quer receber o link para o encontro? Aí eu vou mandar o link, sim, pode deixar. Amém. Mandar para a irmã. Deus abençoe, irmão José Marcondes, irmão Sullivan, Elizabeth. Amém, irmão. Manda um link para mim sábado, viu, irmã, para assistir. Pode deixar que eu vou mandar. Sim. E a irmã Núbia. Deus abençoe, meu irmão, cada um de vocês. Amém.